Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 6 de setembro de 2022, são 19 horas. Em O Globo, bolsonaristas chegarão às ruas com baixo engajamento online, prévio ao 7 de setembro. Na semana que antecedeu o 7 de setembro, comentários sobre os atos programados por apoiadores de Jair Bolsonaro ocuparam espaço diminuto no debate do Facebook e do Twitter. De acordo com dados inéditos da agência Ponto Map, as manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro mobilizaram apenas 0,27% de engajamento médio nessas redes entre 30 de agosto e 5 de setembro. Segundo a Ponto Map, o índice está abaixo do que seria considerado como positivo para análise, na casa de 1%. O resultado considera curtidas, comentários e visualizações referentes a cada publicação sobre os atos. No universo de 1,4 milhão de posts sobre políticas feitos diariamente no período, a mobilização pelo presidente formou uma bolha de apenas 18,1 mil no total. É muitíssimo pouco, mas o fato é o seguinte: quem acha que a manifestação será microscópica como as postagens, deveria levar em conta o seguinte: o Bolsonaro ele não está dependendo de engajamento espontâneo. Essas manifestações ele vai encher de gente que vai ver manifestação, atos, passeatas do 7 de setembro e desfiles também, e vai se confundir com os bolsonaristas que estarão na rua fazendo comício visando a eleição deste ano. Então o Bolsonaro ele usa da esperteza para tentar confundir as comemorações do 7 de setembro com o seu comício, para dizer que muita gente está com ele, e se ele acha que isso vai ajudá-lo a vencer a eleição, tá difícil. Bolsonaro está arrebentado, segundo a pesquisa IPEC divulgada no final da noite de ontem. Não há um só analista que não veja um desastre para ele naquela pesquisa, e não vai ser essa armação do 7 de setembro que vai mudar isso. E o Lula perde a paciência e abandona a tática de poupar Ciro Gomes e abre nova frente na briga por votos. O ex-presidente estimulou sua campanha a trabalhar pela vitória no primeiro turno. Em mais uma recalibragem na estratégia eleitoral, a campanha do PT à presidência abandonou a tática de poupar Ciro Gomes de ataques, e o ex-presidente Lula abriu nesta terça-feira, de maneira escancarada, a disputa por eleitores que não apoiam o presidente Bolsonaro, abrindo uma frente pelo voto útil. Sem citar o nome de Ciro, terceiro colocado nas pesquisas, Lula estimulou o comando de sua campanha a trabalhar pela vitória ainda no primeiro turno. Falou sobre os demais adversários em pronunciamento, e não apenas sobre Bolsonaro, e diz que tem candidato que não consegue juntar gente em comícios na rua. E ele obviamente se referiu a Ciro Gomes. E o fato é o seguinte: o Lula vem sendo atacado ferozmente pelo Ciro Gomes há mais de ano, né, sendo insultado de todas as formas, e agora ele perdeu a paciência, como era de se esperar, até porque o Ciro Gomes diz que não vai apoiá-lo no segundo turno. Então, se não tem nada para esperar do Ciro Gomes, dane-se o Ciro Gomes, vamos pedir o voto útil, até porque, segundo as pesquisas, a militância do PDT e o eleitorado do Ciro Gomes parecem não obedecer aos comandos dele. Esses apoiadores e eleitores do Ciro, em proporção de praticamente metade, né, um pouco mais da metade dos eleitores do Ciro Gomes, dizem que podem abandoná-lo sim se ele não deslanchar nas pesquisas. Então tá aí uma avenida para o Lula parar de sofrer
contemporizando com uma pessoa que tem jogado sujo. E vídeo faz apologia do crime ao incentivar eleitores a escreverem o voto no caderno de assinaturas na eleição, diz a Folha de São Paulo. Segundo o Código Eleitoral, livro serve para conferir a identidade do eleitor e não o voto dele. É falso o vídeo no TikTok que argumenta que as assinaturas dos eleitores, se acompanhadas do número do candidato escolhido, podem gerar uma auditoria da votação. A prática descrita e simulada na publicação é investigada por crime eleitoral. Segundo o artigo 350 do Código Eleitoral vigente, a Lei 4.737 de 1965 diz que é proibido omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que devia ser escrita para fins eleitorais. Como verificado pelo projeto Comprova, o caderno de assinatura serve para conferir a identidade do eleitor e não o voto dele, que, segundo o artigo 46 do mesmo código, é secreto. Ou seja, muita gente aí vai estar cometendo crime eleitoral por dar bola a justamente bolsonaristas que estão fazendo apologia a um crime eleitoral. E o plano de Lula para vencer Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Há pouco mais de 3 semanas das eleições, Lula tem apertado o passo para definir as prioridades da sua campanha. E ele tomou algumas medidas, ele vai tomar algumas medidas aqui que eu dei uma lida e me parece coerente o que foi escrito nessa reportagem. Ele se reuniu nesta terça-feira com a coordenação da campanha em São Paulo e deixou clara as estratégias. De acordo com o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que integra o comitê e que participou do encontro, um dos pontos definidos foi o de que daqui até outubro o Lula não vai mais para o Nordeste, porque no Nordeste ele realmente já está consolidado. O ex-presidente deverá visitar na próxima semana a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Grande Reduto e Bolsonaro. Depois, a expectativa é que fique totalmente focado em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, os 3 maiores colégios eleitorais do país. Vale dizer que a pesquisa IPEC mostrou um salto de 6 para 11% no Sudeste, do Lula no Sudeste. Então ele já está subindo e ele vai se concentrar nisso. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, é uma região onde ele tem bem menos votos, mas o que ele conseguir converter lá se soma ao total. A disputa por votos também se voltará aos eleitores de Ciro e Simone Tebet, dentre os que não votarão em Bolsonaro. Mas a tática apenas será empregada nos últimos dias antes da campanha. A ideia é dialogar com essa fatia na tentativa de convencer que o problema Bolsonaro precisa ser resolvido já no primeiro turno. A segunda prioridade é a unificação de campanhas, principalmente no Acre, Rondônia, Pará e Espírito Santo. Segundo a coordenação do PT, nas propagandas eleitorais para os cargos de governador e deputado nos 4 estados problema, estão descoladas da figura de Lula e de Alckmin. Então há que fazer essa vinculação. A solução, dessa forma, deverá ser a ampliação da produção de material padronizado e propaganda de programas de TV e rádio. Nesse quesito, a tendência é que a campanha coloque o pé no acelerador e multiplique a produção e a distribuição de panfletos, santinhos, etc. Por último, e não menos importante, a campanha de Lula quer fechar o cerco contra Bolsonaro. O plano é elevar o tom e trazer à tona os últimos escândalos envolvendo o atual presidente, como a compra de dezenas de imóveis com dinheiro vivo e várias outras denúncias de corrupção acumuladas em 4 anos de mandato. E o PT pede ao STF investigação contra Eduardo Bolsonaro, que fez um chamamento a quem tinha comprado armas legais para ser voluntário junto a Jair Bolsonaro. Foi uma ameaça clara, né? Ele provavelmente fez isso mais para ameaçar, mas ele vai ter que explicar direitinho isso às autoridades. Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, acionou o STF para investigar eventuais condutas ilícitas, penais, civis e administrativas contra Eduardo Bolsonaro devido à postagem que convoca a militância armada a ser voluntária de Jair Bolsonaro. Nesta terça, Eduardo Bolsonaro postou a seguinte mensagem no Twitter: "Você comprou uma arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem de se transformar num voluntário de Bolsonaro.
peça seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente e distribua. Na ação, o deputado do PT critica a convocação e diz se tratar de um chamamento armado ao 7 de setembro. Diz Lopes: ora, quando o deputado afirma que todos aqueles que hoje possuem dezenas de armas de fogo têm que se transformar num voluntário de Bolsonaro, a mensagem que se transmite de forma direta ou subliminar, notadamente no contexto criado em torno do 7 de setembro pelo presidente da República, é que toda essa população deve se armar e ir às ruas no dia da independência e nos dias subsequentes. No pedido, o líder do PT ainda diz que a condição de parlamentar e Eduardo não é passaporte, de Eduardo não é passaporte para a prática de toda sorte de iniquidades. E a Associação Brasileira de Imprensa aciona o CONAR e o PROCON após a fabricante de armas Taurus anunciar armas com desconto pelo 7 de setembro, diz o Globo. E a Associação Brasileira de Imprensa pediu ao CONAR e ao PROCON a retirada imediata de um anúncio veiculado pela Taurus em que oferece condições especiais para a compra de carabinas e fuzis. A promoção faz parte da Semana do Brasil, uma campanha do governo para estimular descontos. A empresa também vai lançar uma coleção de armas comemorativas do bicentenário da independência. E Malafaia Amarela recua e diz que vai parar de atacar o STF no 7 de setembro e vai concentrar os ataques no Lula. Ele parece estar criando um pouco de juízo, porque ano que vem ele tem um encontro com a lei. E Lula e Bolsonaro disputam protagonismo do 7 de setembro na TV e no rádio. O Lula faz um chamamento, eu vou poupar você da leitura da matéria do Metrópolis, o Lula ele faz um chamamento à reapropriação dos símbolos pátrios como a bandeira nacional no 7 de setembro, dizendo que esses símbolos pátrios não têm dono. Enquanto isso, Bolsonaro faz um chamamento para que transforme-se o 7 de setembro num ato de campanha dele e não no Dia da Pátria. E o TSE manda suspender mais uma propaganda eleitoral de Bolsonaro na TV com a Michelle. Acontece que os programas em que ela aparece estão dando 100% de presença dela nesses programas. E, por fim, o 7 de setembro. Bolsonaristas preparam caravanas e motocicletas mirradas para encher a paciência dos paulistanos, porque essas manifestações não chegam a ser nada importante, só que atrapalham muito o trânsito e a vida da cidade, porque um bloquinho de pessoas realmente consegue fazer isso numa cidade com trânsito caótico como a capital paulista, em que pese este 7 de setembro ser um feriado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com primeiras notícias. Um abraço para todo mundo.